Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria. Hoje, para falar de uma das grandes decepções dos últimos tempos no que diz respeito à repercussão, que é Furiosa, e é um caso impressionante quando a gente leva em conta o tracking, a projeção de retorno de 4 semanas atrás. Um filme que é lançado justamente no fim de semana do Memorial Day, feriado importante dos Estados Unidos, e que, se você desconsidera do Memorial Day 2020 e 2021, período de pandemia, é o pior fim de semana do Memorial Day desde 1995. Teve Furiosa, teve Garfield. A arrecadação fica numa média de 140, 180 milhões de dólares nos Estados Unidos. Em 2024, mal chegou a 100 milhões de dólares. Para o caso de Furiosa, 25 milhões de dólares nos Estados Unidos. Gente, esse é um número muito baixo. Eu vou falar para vocês alguns filmes aqui em que todo mundo traz essa projeção negativa de bilheteria. Morbius, John Carter e Dark Phoenix. Furiosa conseguiu ter um resultado pior do que esses 3 filmes, e eu tenho que insistir nisso porque algumas semanas atrás a projeção de Furiosa era para casa dos 40 a 50 milhões de dólares. 40 a 50 milhões de dólares para o fim de semana da estreia, e o que ocorre de fato é um fim de semana de estreia nos Estados Unidos de 25 milhões de dólares. Gente, esse filme vai perder dinheiro com certeza e vai colocar em dúvida o próprio futuro da franquia. Vamos conversar sobre isso então a partir de agora. E eu quero, claro, perguntar para quem assistiu o que vocês acharam de Furiosa. Pega uma nota B+ no CinemaScore, que não é uma nota nesse sentido horrível para um filme desse gênero especificamente, né? Para super-heróis seria um problema, dependendo da vertente da ação seria um problema, só que nesse contexto o B positivo ele vai se tornar uma nota bem ruim para a semana 2. E eu tenho que fazer uma outra projeção aqui. Esse longa, daqui a mais 2 semanas, ele vai sair de vários cinemas por causa de Bad Boys. Na semana que vem é muito provável que Furiosa perca para Garfield em vários mercados, incluindo os Estados Unidos, e daqui a 14 dias que Bad Boys simplesmente pegue várias salas de Furiosa. Então a repercussão, ela não é uma repercussão que vá criar também essa questão de que é um filme que a partir da semana 2 pode começar a fazer dinheiro. Isso não vai acontecer. E mais uma projeção da saga Mad Max, nem que, vamos falar real agora, eu acho que existe toda uma visibilidade, quem sabe, de Fury Road como um grande sucesso, Estrada da Fúria, né? Como um sucesso extraordinário, e é um filme extremamente importante, um dos grandes filmes da década passada. Lançamento em 2015, que tem 3 dias nos Estados Unidos na casa de 45 milhões de dólares para 25 milhões de dólares, que é uma queda expressiva para a Furiosa. A questão toda de Estrada da Fúria, eu comentei já em alguns vídeos, em lives, é que esse filme, no final das contas, para o Warner, ele perdeu dinheiro, entre 20 e 40 milhões de dólares, e por conta disso, o George Miller, por vários anos, ele acabou entrando com uma ação e ficou na justiça, esse caso de um bônus de 7 milhões de dólares que não havia sido pago porque a Warner considera que Estrada da Fúria custou 180 milhões de dólares. Nesse processo do George Miller, nós acabamos descobrindo que pro George Miller o filme custou 150 milhões, só que os 30 milhões adicionais são 30 milhões de todas as questões que ocorreram nas filmagens, disputas, questões de pós-produção, então seria um extra, né? Seria um gasto extra que a Warner deveria ter compensado, e a Warner reclama que quando você faz a projeção do custo tem que levar em conta isso tudo. Agora, para Furiosa, eles continuaram com essa questão de gastar muito dinheiro, ainda que tenha sido um filme totalmente feito no estúdio e que existe uma diferença técnica entre Estrada da Fúria e Furiosa. Mas é um filme de mais de 160 milhões de dólares de orçamento, ou seja, no final das contas ele vai perder um dinheiro bem considerável, inclusive. E aí, nesse cenário, o que é importante mencionar quando a gente leva em conta tudo o que vem ocorrendo, né? É que a Warner estava com um 2024 de grandes apostas. Ela teve um mês inesquecível em 2024. No mês de março, Godzilla e Kong conseguiu Duna Parte 2, uma arrecadação histórica para Legendary também.
E existia no mercado a visão de que Furiosa seria um grande sucesso. Com isso, a janela de Furiosa nos Estados Unidos é ocupada com Garfield para trazer aquela opção para as crianças, especialmente. Eu falei na minha crítica de Garfield, né? É a tentativa de apresentar Garfield para uma nova geração, e isso não deu certo. O fim de semana é um fim de semana bem ruim nos Estados Unidos, como eu falei. Então o que resta agora para Furiosa? Na grade de lançamentos nos Estados Unidos, dia 7 tem Bad Boys, vai perder muito, muito, muito espaço. E eu acredito que nós vamos acabar entrando no mesmo looping de projeção de um próximo filme de futuro da franquia que aconteceu depois de Estrada da Fúria. A curto prazo, George Miller falava muito de sequência, falava de novas histórias, novas ideias, e demorou um tempão para sair, né? A Warner teve que trocar de gestão também, entra o Zaslav, finaliza a disputa que existia com o George Miller, e aí eles colocam Furiosa. A pergunta é, sabendo que esse filme vai perder dinheiro, sabendo que a semana 2 vai trazer uma queda muito considerável também, que na semana 3 o filme ele vai ser praticamente isolado, né? Ele não vai ter grande visibilidade também por conta de outros lançamentos. É possível continuar investindo na franquia Mad Max? E existe uma romantização, e muitos falam, a Estrada da Fúria é um sucesso de bilheteria, quando na verdade o filme perdeu dinheiro também. Existe uma romantização de que Mad Max é uma franquia de grande sucesso, o que não foi. Mad Max nunca foi uma franquia de enorme visibilidade de bilheteria. Foi uma franquia que se destacava por conta, inicialmente, de um custo muito baixo de produção que gerava um retorno, que com Estrada da Fúria ganhou ainda mais visibilidade aí pela excelência. E agora, para Furiosa, você entra em toda uma discussão sobre como fazer uma história de origem, como vincular no universo de Mad Max e como tornar essa história de origem relevante para o público ir ao cinema. Será que foi um erro de estratégia? Uma coisa é fato. Se você projeta entre 40 e 50 milhões de dólares de bilheteria e consegue um resultado na casa de 25 milhões de dólares, existia uma discordância muito grande, talvez, do que o estúdio e do que a projeção te oferece para o que de fato o público estava interessado e para o que o público iria assistir no cinema também. Então o George Miller, antes mesmo do lançamento de Furiosa, ele já diz o seguinte, olha, eu tenho outros planos, eu quero continuar a franquia, esse não é o ponto final da franquia. Resta saber uma coisa, a Warner concorda com isso? A Warner vai bancar mais filmes dessa saga Mad Max? Porque a Warner ela pode olhar muito bem para a bilheteria e falar o seguinte, não vamos mais perder dinheiro. Como pode tentar, quem sabe, articular toda uma história vinculada à Estrada da Fúria e pegar o apelo de Estrada da Fúria? Porque de Furiosa, apesar do filme receber elogios desde a estreia especial no Festival de Cannes, para Furiosa isso não adiantou para gerar interesse do público. E no final das contas, para o estúdio, isso é o que vale a pena, porque o estúdio ele não vai fazer um filme, repito, para perder dinheiro. Então, Mad Max é uma franquia que nunca foi de topo de bilheteria, nunca foi uma franquia de extremo destaque de bilheteria, mas uma franquia que ela conseguiu agora, com Estrada da Fúria, essa base da excelência que se esperava para a Furiosa e que se esperava essa integração que aparentemente não foi o suficiente para o público pagar o ingresso, para o público assistir Furiosa. Essa é a análise de mercado da semana, uma semana decepcionante, especialmente para um período de feriado nos Estados Unidos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!